Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. Sejam todos bem-vindos a mais um programa Prova Final. Um programa feito numa parceria entre a TV Justiça e a rede de ensino LFG. Permitam-me apresentar. Meu nome é Flávio Martins e sou um dos professores de Direito Constitucional da rede de ensino LFG e um dos apresentadores do programa Prova Final. Se você não conhece a estrutura do nosso programa Prova Final, eu lhe apresento nesse instante. Nosso programa Prova Final é dividido em 3 blocos distintos. Nesse nosso primeiro bloco, falaremos sobre um tema importante, um tema relevante dentro do direito. É o bloco intitulado Tema do Dia. No caso do programa de hoje, o tema selecionado é um dos mais importantes dentro do direito constitucional. Nós vamos falar sobre a estrutura da Constituição. Como é dividida a Constituição brasileira? Quais são as partes de nossa Constituição? Qual a eficácia de cada uma delas? Esse é o nosso primeiro bloco. Estudaremos esse assunto. Num segundo bloco, responderei a perguntas de vários telespectadores de todo o Brasil. Perguntas feitas por telespectadores da TV Justiça e estudantes de Direito é o bloco intitulado Pergunte ao Professor. E num terceiro e último bloco, responderei a questões que já caíram em exames anteriores da OAB, da Ordem dos Advogados do Brasil. Para aqueles que estão se preparando para essa prova, não há maneira melhor de se preparar para ela do que conhecendo provas anteriores, temas já anteriormente tratados nessa prova. Esse terceiro e último bloco é intitulado O X da Questão. Saiba que você também pode participar do nosso programa. Você também pode mandar a sua observação, a sua indagação, a sua dúvida, a sua sugestão. O nosso e-mail é provafinal@lfg.com.br. Participe, portanto, mandando a sua sugestão, que será muito bem-vinda. Agora, vamos estudar um pouco de direito constitucional? Vamos conhecer um pouco mais a estrutura de nossa Constituição? Então vamos ao primeiro bloco do nosso programa. Vamos ao tema do dia. Pois é, meus amigos, você já ouviu falar de preâmbulo constitucional? Você já ouviu falar de ato das disposições constitucionais transitórias? Será que esses atos que eu acabo de me referir podem ser objetos de emenda constitucional? Será? Pois é exatamente isso e outros tantos temas que nós abordaremos no nosso primeiro bloco do nosso programa, o tema do dia. Basicamente, o tema do dia, como eu lhes disse, é a estrutura de nossa Constituição. Como a Constituição brasileira ela é dividida e como podemos encarar cada uma dessas partes, cada um desses elementos de nossa Constituição. Eu já lhes antecipo o seguinte: a Constituição brasileira é dividida em 3 partes distintas. Isso você tem que saber. É dividida em 3 partes distintas. A primeira parte é o denominado preâmbulo. A primeira parte é o preâmbulo. A segunda parte de nossa Constituição, a parte maior de todas, é a parte permanente, a denominada parte permanente. E a terceira e última parte de nossa Constituição é o denominado ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Tudo bem? Então veja só, uma primeira parte, cujo tamanho é o menor, uma parte pequenina, denominada preâmbulo, que eu já vou lhe explicar. Uma segunda parte, essa com certeza a maior de todas, a denominada parte permanente,
que no caso da Constituição Brasileira de 88 vai do artigo 1º até o artigo 250 da Constituição Federal. E por fim, e por último, nós temos o ADCT, de um tamanho intermediário. O ADCT, o ato das disposições constitucionais transitórias, não é tão pequeno quanto o preâmbulo, nem tão grande quanto a parte permanente. Temos que estudar no nosso programa de hoje essas três partes, esses três elementos de nossa Constituição. Vamos começar com o preâmbulo? Meus amigos, preâmbulo é o primeiro elemento, é a primeira parte de nossa Constituição e nada mais é do que um pequeno parágrafo. Preâmbulo é um pequeno parágrafo que você encontra em nossa Constituição, menor do que uma página, dizendo, o Constituinte nos diz, Constituinte que fez a Constituição de 88, em nome do povo, representando o povo, ele diz quais são os objetivos da Constituição de 88. Qual é a finalidade da Constituição de 88? Então, basicamente, ao ler o preâmbulo, você vai encontrar nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado democrático de direito, etc, etc, etc. Então, basicamente, eles dizem, através do preâmbulo, quais são os objetivos, quais são as finalidades de nossa Constituição de 88. Pergunto a vocês, toda Constituição tem que ter um preâmbulo? Será que toda Constituição, o preâmbulo é uma peça obrigatória das Constituições? Não, meus amigos. O preâmbulo ele não é obrigatório. Mas no Brasil, saiba que no Brasil, na tradição constitucional brasileira, o preâmbulo sempre esteve presente. O preâmbulo sempre esteve presente. Esteve presente na primeira Constituição, na Constituição de 1824. Esteve presente na segunda Constituição, a Constituição de 1891. Esteve presente na terceira Constituição de 1934, na próxima de 1937, de 1946, de 1967 e agora na de 1988. O preâmbulo só não esteve presente na Constituição de 69. O preâmbulo só não esteve presente na Constituição de 69, de 1969. Mas também, meus amigos, a Constituição de 1969 nem era tida formalmente como uma Constituição. Formalmente, a Constituição de 69 era denominada de Emenda Constitucional 1 de 69. E por esse motivo, portanto, não teve preâmbulo. Então, em resumo, o preâmbulo não é obrigatório na sistemática constitucional, mas saiba que no Brasil ele sempre esteve presente nas Constituições. Tudo bem? E vale a pena, ler os preâmbulos das Constituições brasileiras. Através do preâmbulo, você consegue sentir um pouco do espírito do constituinte que elaborou aquela Constituição. Você consegue perceber. Ao ler o preâmbulo da Constituição de 88, você consegue sentir que ela está extremamente preocupada com a tutela dos direitos fundamentais, está extremamente preocupada com a democracia, está extremamente preocupada com um regime pluralista que é regido pela nossa Constituição. Esse é o espírito, essa é a alma da Constituição de 88, que foi muito bem apelidada de Constituição Cidadã. Em contrapartida, se você lê, por exemplo, o preâmbulo da Constituição de 1937, que foi a Constituição outorgada por Getúlio Vargas, a Constituição imposta por Getúlio Vargas, você também consegue sentir o espírito daquela época. Pois o preâmbulo começa dizendo assim: diante da ameaça comunista que assola o Brasil. Ou seja, meus amigos, lendo o preâmbulo você já vê que a situação não é lá das melhores, não é? Portanto, preâmbulo
Não é obrigatório, mas sempre esteve presente nas constituições brasileiras. A grande pergunta, a pergunta que não quer calar e que sempre poderão fazer para você num eventual concurso público ou no exame da OAB é a seguinte: qual a natureza do preâmbulo? O preâmbulo é uma norma jurídica? O preâmbulo é uma norma constitucional? O que você acha? Sim ou não? Será que o preâmbulo é uma norma jurídica? O preâmbulo é uma norma constitucional? Meus queridos amigos e amigas telespectadores da TV Justiça, existem 3 posições diferentes. Acredita nisso? 3 posições diferentes. Existem aqueles que acham que o preâmbulo é uma norma jurídica, o preâmbulo é uma norma constitucional, como os demais dispositivos da Constituição. Essa é uma posição, mas muito minoritária. Muito minoritária. Existe uma outra posição também, entendendo que o preâmbulo não serve para absolutamente nada. O preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo não é norma constitucional e não tem qualquer consequência, não tem qualquer eficácia. Portanto, veja, dois extremos. Uma posição dizendo que o preâmbulo não serve para absolutamente nada. Uma posição dizendo que o preâmbulo é norma jurídica constitucional. E onde está a posição acolhida pelo nosso Supremo Tribunal Federal? Qual das duas posições? Nenhuma das duas. A virtude está no meio, na posição intermediária. Pois é. Segundo o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo, e guarde isso, isso é o mais importante, é, aliás, a posição majoritária, seja na doutrina, e é a posição do nosso Supremo Tribunal Federal. A posição é: o preâmbulo não é norma jurídica, não é norma constitucional. Não é norma jurídica, mas ele tem uma importância sim. Ele tem uma importância interpretativa. Ele tem uma importância interpretativa. Ou seja, ele pode nos ajudar na interpretação da Constituição. Então, em resumo, para o Supremo Tribunal Federal, o preâmbulo não é norma jurídica, o preâmbulo não é norma constitucional, malgrado tenha essa eficácia interpretativa. Se você quer interpretar a Constituição, você pode dar uma olhadinha no preâmbulo para saber quais são os objetivos do Constituinte, quais são os objetivos de nossa Constituição. Mas atenção, meus amigos, o fato de não ser uma norma jurídica, o fato de não ser uma norma constitucional, tem importâncias seríssimas, tem importâncias relevantíssimas para o direito constitucional, meus amigos. As consequências são enormes. Sabe quais são as consequências do fato do preâmbulo não ser uma norma jurídica, não ser uma norma constitucional? Primeira consequência: o preâmbulo não pode ser usado, como parâmetro no controle de constitucionalidade. O preâmbulo não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. O que isso significa? Não poder ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Significa que você nunca vai poder dizer o seguinte: essa lei é inconstitucional. Essa lei é inconstitucional porque fere o preâmbulo. Jamais. Nunca diga isso. Que uma lei é inconstitucional por ferir o preâmbulo. O preâmbulo não é norma jurídica. O preâmbulo não é norma constitucional. Portanto, ele não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Essa é uma primeira consequência. Segunda consequência também extremamente importante, o Supremo Tribunal Federal já disse isso, que o preâmbulo não é norma de repetição obrigatória pelos Estados-membros. O preâmbulo não é norma de repetição obrigatória pelos Estados-membros. E alguém poderia perguntar: mas Flávio, o STF já se manifestou sobre isso? Mas como? Por que o STF se manifestou sobre essa questão? Meus amigos, eu lhes digo por que o Supremo se manifestou sobre isso.
Lá no preâmbulo de nossa Constituição, existe uma palavra muito importante, mas muito polêmica também. A palavra Deus. Então, no preâmbulo de nossa Constituição, depois de falarem assim que nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, etc, 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 o preâmbulo da nossa Constituição termina: promulgamos, vírgula, sob a proteção de Deus, vírgula, a presente Constituição da República Federativa do Brasil. Sob a proteção de Deus. E a pergunta é: essa expressão, Deus, que está no nosso preâmbulo, fere a laicidade do Estado brasileiro? Ou seja, será que essa palavra Deus no preâmbulo fere o nosso Estado laico? Porque atenção, hein? O Brasil é um Estado laico. O Brasil é um Estado laico. O que isso significa, ser um Estado laico? Significa que o Brasil não tem religião oficial. O Brasil não tem nenhuma religião oficial. As pessoas podem exercer livremente suas religiões, podem exercer aí livremente suas crenças, os seus cultos religiosos. Claro que dentro de alguns limites. Você não pode exercer uma religião cujo culto seja o sacrifício de crianças para oferecer às divindades. É evidente que não, não é? Mas dentro dos limites constitucionais do proporcional e do razoável, você pode exercer qualquer culto, qualquer religião, porque o Brasil não tem uma religião oficial. Já teve. A primeira Constituição brasileira, a Constituição de 1824, nela o Brasil ele tinha uma religião oficial. O Brasil tinha como religião oficial a religião apostólica, a religião católica apostólica romana. E os outros cultos poderiam ser exercidos, mas dentro de casa, sem qualquer ostentação pública. É o que dizia a Constituição de Dom Pedro I, a Constituição de 1824. Tirando a Constituição de 1824, em todas as outras constituições brasileiras, o Brasil é um Estado laico. O Brasil não tem religião oficial. E aí eu pergunto para vocês, essa palavra Deus no preâmbulo fere esse Estado laico? Lesiona a laicidade do Estado brasileiro? O que disse o STF? O STF disse, não fere o Estado laico, não fere a laicidade, por um motivo muito simples, disse o Supremo Tribunal Federal. O preâmbulo não é norma constitucional, o preâmbulo não é norma jurídica, e portanto não há como ferir o Estado laico, que está lá previsto, por exemplo, no artigo 5º, inciso 6º da Constituição Federal. Portanto, não fere o Estado laico. E tem mais uma outra coisa que o Supremo também se manifestou sobre isso. Os Estados-membros brasileiros são 26 estados atualmente, mais o Distrito Federal. Cada um desses 26 estados fez a sua Constituição estadual. Isso é plenamente possível, está previsto lá na Constituição Federal, no artigo 25. Cada estado elabora a sua própria Constituição. É o que nós chamamos, o que muitos chamam de poder constituinte derivado decorrente. Em cada uma dessas constituições estaduais, os estados fizeram os seus respectivos preâmbulos. E você acredita em que dos 26 estados, em 25 deles apareceu a palavra Deus? Em 25 deles, exceto num, o estado do Acre. O estado do Acre não colocou a palavra Deus no preâmbulo exatamente com a intenção de preservar o Estado laico, de não ferir a liberdade de religião de algumas pessoas. Preferiu não colocar a palavra Deus. Mas alguns entenderam que essa omissão proposital seria inconstitucional. E ajuizaram uma ADI, ajuizaram uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. E o que o Supremo disse? Que isso não é inconstitucional.
Supremo disse que o Estado não é obrigado a repetir o preâmbulo da Constituição Federal. Em resumo, o Supremo Tribunal Federal disse que o preâmbulo não é norma de repetição obrigatória. Disse que a palavra Deus não fere a laicidade do Estado brasileiro. E disse que o preâmbulo não é norma jurídica, não é norma constitucional. Compreendido? Essa então é a primeira parte integrante de nossa Constituição, o preâmbulo. A segunda parte de nossa Constituição é a maior de todas, é a parte permanente. A parte permanente. Parte permanente vai do artigo 1º até o artigo 250 de nossa Constituição. É a parte mais importante, realmente, é a maior e mais importante. O que nós encontramos nessa parte permanente de nossa Constituição? Olha, meus queridos amigos e amigas, encontramos vários elementos constitucionais, que a doutrina normalmente denomina da seguinte maneira. O primeiro elemento constitucional que você encontra lá no artigo 1º em diante, e encontra bastante, são chamados elementos orgânicos. Elementos orgânicos. Elementos orgânicos são aqueles que organizam a estrutura do Estado. Servem para organizar a estrutura do Estado. Por exemplo, lá no artigo 2º da Constituição, você encontra a separação dos poderes. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, executivo, legislativo e judiciário. Portanto, são elementos orgânicos, estão organizando o Estado brasileiro. Nós encontramos também nessa parte permanente os chamados elementos limitativos, que limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Elementos limitativos, fixam direitos à população e limitam o poder do Estado. Basicamente, a partir ali do artigo 5º, nós encontramos um rol extenso, um rol enorme de direitos fundamentais, que seguramente limitam o poder do Estado, são os chamados elementos limitativos. Encontramos lá na parte permanente. Depois, nós temos os chamados elementos socio-ideológicos. Encontramos também lá na parte permanente de nossa Constituição os elementos socio-ideológicos, aqueles que fixam uma ideologia estatal. Por exemplo, se você olhar lá no artigo 3º da Constituição brasileira, fala dos objetivos da República. Basicamente, o que a República pretende fazer, quais são os nossos objetivos, são elementos, portanto, socio-ideológicos. Encontramos também na Constituição os chamados elementos de estabilização constitucional. Elementos de estabilização constitucional. Em caso, meus amigos, de tumulto institucional, havendo um tumulto institucional, esses elementos servem para buscar a estabilidade. Servem para trazer a calma, a estabilidade, e lhes dou alguns exemplos. Nós temos aí o estado de sítio, que é uma medida decretada pelo presidente para certas regiões. Temos o estado de defesa, que é uma medida decretada pelo presidente em âmbito nacional. E temos a intervenção federal, a possibilidade do presidente decretar a intervenção em algum estado ou no Distrito Federal. São elementos de estabilização constitucional. Tudo isso você encontra na parte permanente de nossa Constituição. Elementos orgânicos, elementos limitativos, elementos socio-ideológicos e elementos de estabilização constitucional. Tudo isso na parte permanente. Terceira e última parte de nossa Constituição. A derradeira, a parte final de nossa Constituição é o ADCT. O ADCT, o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. E o que é isso? O que é o ADCT? Meus amigos, segundo o STF, o ADCT é norma constitucional. Diferentemente do preâmbulo, o ADCT é norma constitucional, o ADCT é Constituição, mas é um conjunto de normas temporárias, ou um conjunto de normas excepcionais. Ou seja,
são normas constitucionais que se aplicam por pouco tempo, ou que se aplicam apenas algumas vezes. Portanto, esse é o ADCT. Por exemplo, lá no ADCT, lá no artigo 3º, está dizendo lá que seria feita 5 anos depois de promulgada a Constituição, seria feita uma revisão constitucional. E ela já foi feita. Portanto, um dispositivo que se aplicava uma só vez. O artigo 2º do ADCT dizia lá, e ainda diz, que em 1993 haveria um plebiscito perguntando ao povo brasileiro se ele queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Esse plebiscito foi feito e esse artigo 2º, portanto, já foi esgotado, já foi exaurido. Portanto, minha gente, o ADCT é norma constitucional. A diferença é que é um conjunto de normas constitucionais transitórias, um conjunto de normas temporárias ou excepcionais. E atenção, se ele é norma constitucional, se o ADCT é norma constitucional, significa que pode ser objeto de emenda constitucional. É possível, sim, emenda constitucional, tanto à parte permanente como ao ADCT. Meus amigos, isso é tão verdade que recentemente várias emendas constitucionais foram feitas ao ADCT, ao ato das disposições constitucionais transitórias. Como, por exemplo, aquelas emendas constitucionais que prorrogavam a CPMF. Em resumo, então, meus queridos amigos e minhas queridas amigas, telespectadores da TV Justiça, a Constituição brasileira é dividida em 3 partes distintas: o preâmbulo, a parte permanente e o ADCT. O preâmbulo, segundo o Supremo, não é norma constitucional, não é norma jurídica, e por isso não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade, e por esse mesmo motivo, o preâmbulo também não é norma de repetição obrigatória pelos Estados. A parte permanente é composta de uma série grande de elementos constitucionais, elementos orgânicos, limitativos, socioideológicos ou de estabilização constitucional. É a parte maior de nossa Constituição. E por fim o ADCT, um conjunto de regras constitucionais transitórias, temporárias, que se aplicam por pouco tempo ou que se aplicam apenas algumas vezes e que pode sim ser objeto de emenda constitucional. Tudo bem? Esse então foi o nosso tema do dia. Vamos ver agora o que os alunos de todo o Brasil e o que os telespectadores da TV Justiça têm aí para nos perguntar sobre o tema do dia. Então vamos então ao segundo bloco do nosso programa. Vamos a ele. Pergunte ao professor. Chegamos, portanto, meus queridos amigos e amigas, ao segundo bloco do nosso programa Prova Final. O bloco intitulado Pergunte ao Professor. O bloco no qual telespectadores da TV Justiça de todo o Brasil podem fazer suas respectivas perguntas sobre o tema do programa de hoje, que no nosso caso é a estrutura da Constituição. Mas saiba que você também pode fazer aí perguntas para o nosso programa. Você também pode participar. Você também pode mandar sua sugestão, pode mandar sua dúvida, pode mandar sua indagação para o nosso programa. O nosso e-mail é o provafinal@lfg.com.br. E você, meu querido amigo, minha querida amiga de todo o Brasil, entendeu bem qual a estrutura de nossa Constituição? Entendeu bem quais são as 3 partes? Então vamos fazer esse teste. Vamos ver quais são as perguntas que nos foram encaminhadas pelos telespectadores de todo o Brasil. Vamos à primeira pergunta. Pergunte ao professor. Professor, o preâmbulo é uma norma constitucional? O preâmbulo é uma norma constitucional? Você sabe a resposta, meu querido telespectador ou telespectadora?
Bem, realmente existem três posições distintas. Existem alguns poucos autores que defendem que o preâmbulo é uma norma constitucional e que, portanto, poderia ser usado como parâmetro na ADIM. Existem poucos autores que defendem isso. Não obstante, segundo o Supremo Tribunal Federal, a posição adotada pelo STF é que o preâmbulo não é norma constitucional. O preâmbulo não é norma jurídica. E por esse motivo, as consequências são extremamente importantes e a elas eu me referi no primeiro bloco do programa de hoje. Se o preâmbulo não é norma constitucional, não é norma jurídica, significa que ele não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. Nunca poderemos dizer que uma lei ou que um ato normativo é inconstitucional por ferir o preâmbulo. Não podemos dizer isso. Da mesma maneira, outra consequência importante é que o preâmbulo, segundo o Supremo, não é norma de repetição obrigatória por parte dos Estados. Ou seja, o Estado membro, o Estado da Federação, não é obrigado a repetir o preâmbulo da Constituição. Aliás, nem o próprio preâmbulo é obrigatório. Vimos que, na verdade, é uma tradição brasileira, mas o preâmbulo não era de presença obrigatória numa Constituição Federal. E, por fim, meus queridos amigos, vimos que a palavra Deus, lá constante no preâmbulo, não fere o Estado laico, não fere a laicidade do Estado brasileiro, exatamente porque o preâmbulo, segundo o STF, não é uma norma constitucional, não é uma norma jurídica. Tudo bem? Portanto, essa foi a nossa primeira pergunta encaminhada para o professor. Quais serão as outras 4 perguntas que os telespectadores nos fizeram? Vamos verificar agora a segunda pergunta? Vamos lá, vamos a ela. Pergunte ao professor. Professor, o ADCT pode ser alterado por emenda constitucional? Excelente pergunta. O ADCT pode ser alterado por emenda constitucional? Vou contar para vocês uma história real que aconteceu no Brasil. A história é a seguinte. O artigo 2º do ADCT, ele diz que no ano de 1993, ele diz que em setembro de 93, ocorreria um plebiscito, perguntando para o povo brasileiro se o povo brasileiro queria república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo. Então, segundo o artigo 2º do ADCT, esse plebiscito ocorreria no mês de setembro de 93. Ocorre que o Congresso Nacional, através de uma emenda constitucional, alterou o artigo 2º do ADCT, antecipando esse plebiscito para o mês de abril de 93. Antecipou, portanto, em vários meses o ADCT. E aí a grande pergunta que surgiu na época, lá no ano de 1992, a pergunta foi: essa emenda constitucional é possível? É possível emendar o ADCT? Será que pode? Naquela ADIM que foi ajuizada, o ministro Marco Aurélio, que já era ministro do Supremo Tribunal Federal na época, ele entendeu em seu voto que não, que o ADCT não poderia ser emendado. Ministro Marco Aurélio, e também foi o voto do ministro Carlos Veloso, à época ministro do STF. Ambos entenderam que o ADCT não poderia ser objeto de emenda constitucional, pois entendiam que o ADCT era uma norma à parte, não era uma norma da Constituição, segundo eles, tanto que o ADCT teria começado a partir do artigo 1º, e não 251, na sequência dos demais artigos da Constituição. Mas houve apenas esses 2 votos nesse sentido, e os demais ministros do STF entenderam o que hoje é a posição que continua majoritária, que o ADCT é
norma constitucional. E se o ADCT é norma constitucional, significa que ele pode ser alterado. Significa que o ADCT pode ser emendado, pode ser objeto de emendas constitucionais. Porque, claro, é norma constitucional. Várias emendas constitucionais aí recentemente alteraram o ADCT. Por exemplo, houve uma emenda constitucional recente dizendo que os municípios que foram criados irregularmente até o ano de 2006, de 96 até 2006, quando não se poderiam criar municípios no Brasil, mas alguns foram criados, uma emenda constitucional legitimou a existência desses municípios. E foi uma emenda constitucional ao ADCT. Outra emenda constitucional também ao ADCT regulariza a situação daquelas pessoas que nasceram no estrangeiro, filhos de brasileiro ou de brasileira. Porque basicamente essas pessoas de 93 até 2006, essas pessoas muitas vezes seriam consideradas apátridas, graças a uma revisão constitucional da década de 90. Mas uma recente emenda constitucional do ano de 2006 disse que essas pessoas podem ser registradas no Brasil como brasileiros natos. Ou seja, pessoal, o que eu estou dizendo é que o ADCT pode ser objeto de emenda constitucional. O ADCT, ele pode ser alterado. O ADCT pode ser objeto de emenda, haja vista que é uma norma constitucional. Compreendido? Então essa foi a segunda pergunta que nos foi encaminhada. Vamos ver as outras perguntas também. Vamos agora à terceira pergunta do nosso programa. Vamos a ela? Pergunte ao professor. Professor Flávio, o preâmbulo pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade? Então a pergunta é: o preâmbulo pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade? E aí, meus queridos amigos e amigas, vimos que não. Vimos que se o preâmbulo ele não é norma constitucional, se o preâmbulo não é norma jurídica, jamais poderemos dizer que uma lei é inconstitucional por ferir esse preâmbulo. Jamais poderemos dizer que um ato normativo é inconstitucional por ferir o preâmbulo. O preâmbulo no Brasil, ele tem uma importância interpretativa. Ele nos ajuda a interpretar a Constituição. Essa é a sua função. Uma função de eficácia reconhecidamente pequenina, mas ele não pode ser usado como parâmetro no controle de constitucionalidade. A parte permanente, sem dúvida alguma, pode ser objeto, pode ser considerada parâmetro de constitucionalidade para fins da ação direta de inconstitucionalidade, não há dúvida que sim. Assim como também o ADCT. O ADCT, como é norma constitucional, ele pode também servir de parâmetro lá no controle de constitucionalidade. Ambos são normas constitucionais, ambos são normas jurídicas, mas agora o preâmbulo não. Portanto, essa é uma das consequências reafirmadas muitas vezes pelo STF. Tudo bem? Agora, vamos à quarta pergunta do programa de hoje. Vamos ver o que os telespectadores têm para nos perguntar. Pergunte ao professor. Professor, quais são os elementos das constituições? Quais são os elementos das constituições, não é? Essa é uma pergunta clássica em concursos públicos, normalmente vem como a questão dissertativa. Basicamente, nós encontramos demais isso lá na parte permanente da nossa Constituição. Os elementos das constituições são eles: os elementos orgânicos, aqueles que organizam a estrutura do Estado. Os elementos orgânicos organizam os três poderes, organizam a federação. A Constituição brasileira está cheia desses elementos orgânicos. O artigo 2º é um elemento orgânico, o artigo 18 em diante, que fala da federação. Os artigos que explicam realmente como funcionam cada um dos três poderes são elementos orgânicos. Além dos elementos orgânicos, temos os elementos limitativos. Elementos limitativos são aqueles que limitam o poder do Estado, fixando direitos à população. Todos os direitos fundamentais que você encontra na Constituição podem ser denominados
como elementos limitativos. Estamos limitando o poder do Estado na medida em que damos direitos aos cidadãos. Além dos elementos orgânicos, elementos limitativos, temos os elementos socio-ideológicos. Elementos socio-ideológicos são aqueles que fixam uma ideologia para o Estado seguir. Lá no artigo 1º da Constituição, que fala dos fundamentos da República, o artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos da República, dentre tantos outros artigos. São elementos que fixam uma ideologia estatal, portanto, elementos socio-ideológicos. E também encontramos os chamados elementos de estabilização constitucional. São aqueles elementos que buscam uma estabilidade em caso de tumulto institucional. A intervenção federal, por exemplo, se um Estado tenta se separar do Brasil, ele vai ser aí punido com a intervenção federal. Ou então estado de sítio, que é uma medida nacional decretada, por exemplo, em caso de invasão estrangeira. Ou estado de defesa, que pode ser decretado para algumas determinadas regiões para a manutenção ali da garantia da ordem pública dentro daquela região. Então, basicamente, os elementos são esses. Elementos orgânicos, limitativos, socio-ideológicos e elementos de estabilização constitucional. Vamos agora à quinta e última pergunta que nos foi encaminhada para o programa de hoje. Vamos a ela? Vamos lá. Pergunte ao professor. Professor, existe hierarquia entre as normas constitucionais? Essa é uma pergunta excelente. Falei aqui das normas constitucionais. E existe hierarquia entre as normas constitucionais? Será que o artigo 5º da Constituição é mais importante hierarquicamente do que outros dispositivos constitucionais? Existe hierarquia entre as normas constitucionais? Sim ou não? Segundo o STF, não. Segundo o Supremo Tribunal Federal, não existe hierarquia entre normas constitucionais, ou seja, você não pode dizer que uma norma constitucional é inconstitucional. Mas deixa eu lhe fazer um alerta, deixa eu fazer uma observação. As emendas constitucionais, as mudanças posteriores ao texto constitucional, essas sim podem ser tidas como inconstitucionais. Então, uma emenda à Constituição pode sim ser declarada inconstitucional. E por quê que uma emenda constitucional pode ser inconstitucional? Por quê? Porque uma emenda constitucional ela é fruto do poder constituinte derivado. Ela é fruto do poder constituinte derivado reformador. E esse poder reformador, ele é limitado. Ele encontra limites na própria Constituição Federal. Portanto, guarde isso. Em se tratando de normas constitucionais originárias, em se tratando daquelas normas que nasceram com a Constituição de 88, aqueles dispositivos que surgiram com a Constituição, não há hierarquia. Jamais poderemos declarar uma norma constitucional inconstitucional. Essa é a posição do STF. Não é a única posição existente. Existe uma posição de um autor alemão entendendo que há normas constitucionais inconstitucionais, mas essa posição não foi adotada no Supremo Tribunal Federal. Não é a posição da Suprema Corte Brasileira. Portanto, para o Supremo Tribunal Federal, em se tratando de normas constitucionais originárias, não existe hierarquia. Em se tratando das emendas constitucionais, também não há hierarquia entre uma norma criada por uma emenda e as outras normas. Mas, malgrado não haja hierarquia, malgrado todas sejam normas constitucionais, se está na Constituição é norma constitucional. Não obstante isso, as normas obtidas por emendas constitucionais podem ser declaradas inconstitucionais. Foi o que aconteceu recentemente com uma emenda constitucional que alterou lá o artigo 17 da Constituição. Uma emenda constitucional que alterou o artigo 17, que fala dos partidos políticos. Criou uma regra
que seria aplicada, segundo aquela emenda, às eleições do mesmo ano. Ah, e saiba uma coisa. O artigo 16 da Constituição diz que novas regras que alteram o processo eleitoral só podem ser aplicadas pelo menos um ano depois. É o chamado princípio da anterioridade ou anualidade eleitoral. E aí o STF disse que aquela emenda constitucional estava ferindo uma cláusula pétrea, estava ferindo um direito individual do eleitor. Motivo pelo qual, meus queridos amigos e amigas, aquela emenda, parte dela, foi declarada inconstitucional. Então é isso. Não existem diferenciações, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. Norma constitucional é norma constitucional, mas as normas constitucionais fruto de emenda constitucional, por serem fruto do poder constituinte derivado, essas sim podem ser declaradas inconstitucionais. Compreendido? Maravilha? Essa então foi a nossa quinta e última pergunta. Agora, meus queridos amigos, vamos para o terceiro e último bloco do nosso programa. O bloco no qual responderei a questões que já caíram em exames anteriores da OAB. Vamos a ele? Vamos ao X da questão. Muito bem, meus amigos, muito bem, minhas amigas. Chegamos então ao terceiro e último bloco do nosso programa. O bloco intitulado o X da questão. Basicamente, nesse bloco, nós vamos responder algumas questões que já caíram em exames anteriores da UAB e vamos ver como os assuntos tratados aqui no programa de hoje são abordados na prova. Vamos ver? Vamos então à primeira questão da OAB. Põe na tela para nós a primeira questão. E a primeira questão diz o seguinte: de acordo com a dogmática constitucional contemporânea, as normas definidoras de direitos fundamentais têm hierarquia maior que os dispositivos que definem a organização do Estado, exceto quando as primeiras tiverem o caráter de normas programáticas. A afirmação acima é equivocada porque... Vamos ver as alternativas? A alternativa A diz: porque a dogmática constitucional contemporânea não admite distinção hierárquica entre normas constitucionais. Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, essa norma, essa alternativa A, ela está absolutamente correta. Ela é o X da questão. A alternativa A está certa. Realmente, vimos que segundo o Supremo Tribunal Federal, vimos que segundo a sistemática constitucional contemporânea, não existe hierarquia entre as normas constitucionais. A única ponderação que nós podemos fazer é que as normas constitucionais fruto de emenda constitucional, essas têm outras características. Embora sejam normas constitucionais, têm outras características, porque elas são fruto do poder constituinte derivado e, portanto, podem ser declaradas inconstitucionais. Não obstante, as normas constitucionais têm a mesma hierarquia, sejam aquelas que fixam direitos fundamentais, sejam aquelas que organizam a estrutura do Estado, têm, portanto, a mesma hierarquia. Assim, minha gente, a alternativa A está correta, a alternativa A está certa. Vamos ver as outras alternativas, porque elas estão erradas. As alternativas B, C e D. Põe na tela para nós agora a alternativa B. Vejamos a alternativa B, vamos ver o que ela diz. A alternativa B diz: a única diferença hierárquica admitida pela dogmática constitucional é a existente entre regras e princípios constitucionais, sendo que os princípios têm status hierárquico superior ao das regras. Meus amigos, essa alternativa B que estamos vendo agora nesse instante, essa alternativa B está errada, está incorreta. Isso porque, meus amigos, não há hierarquia constitucional entre regras e princípios. Ambas convivem na nossa Constituição. Temos aquelas regras de conteúdo mais limitado, que devem ser cumpridas na sua totalidade, e temos os princípios, que segundo Robert Alexis são mandamentos de otimização e que devem ser cumpridos na maior medida possível.
Mas não há hierarquia entre normas e princípios, entre regras e princípios. Não há hierarquia, portanto a alternativa B está errada. Vejamos a alternativa C. Vamos ver porque a alternativa C está incorreta também? Põe na tela a alternativa C. Somente as normas definidoras de direitos individuais têm hierarquia superior aos demais dispositivos constitucionais. Ora, meus amigos, eu já lhes disse e volto a repetir que isso está errado, isso está incorreto. Não há hierarquia entre normas que definem direitos fundamentais e as outras normas constitucionais. Essa alternativa está equivocada, portanto. Olha, meus amigos, vamos dar uma última olhada agora na alternativa D. Vejamos o que diz a alternativa D. Põe na tela para nós a letra D agora. A letra D diz: as normas definidoras de direitos fundamentais são sempre normas programáticas. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. A alternativa D está absolutamente errada, incorreta. As normas definidoras de direitos fundamentais, muitas vezes não são normas programáticas, não. Aliás, na maioria das vezes, diz o artigo 5º, parágrafo 1º da Constituição, que são normas de eficácia imediata, que não precisam nem de norma regulamentadora. Então não são normas programáticas que fixam um programa para o Estado na maioria das vezes. Portanto, a alternativa D também está errada, também está incorreta. Vamos agora para a segunda questão. Vamos ver o que diz a segunda questão aí de direito constitucional. Diz assim: em virtude do princípio da simetria, a letra A diz: a iniciativa de leis que concedam aumento a servidores públicos da administração indireta e estadual deve ser privativa do governador do Estado. Ah, meus amigos, a alternativa A está absolutamente, integralmente correta. Ela é o X da questão, é o X da questão realmente. Segundo o princípio da simetria, aquelas regras da Constituição Federal devem ser aplicadas, guardadas as devidas proporções, às constituições dos respectivos estados. E assim como a Constituição Federal diz no artigo 61, parágrafo 1º, que compete privativamente ao presidente elaborar o projeto de lei que aumenta a remuneração dos servidores públicos federais, isso também vale para o Estado. Portanto, meus amigos, essa alternativa A está correta. Ela é o X da questão. Vejamos agora as outras alternativas. Vejamos a alternativa B, agora que deve estar errada, evidentemente. A alternativa B diz: os preâmbulos das constituições estaduais devem invocar a proteção de Deus. Ora, meus amigos, eu disse para vocês nos blocos anteriores, isso está absolutamente errado. A palavra Deus, embora não fira a laicidade do Estado brasileiro, não é norma de repetição obrigatória. O preâmbulo não é norma de repetição obrigatória. Absolutamente errado. Vejamos agora a alternativa C. Vamos ver a alternativa C e a alternativa D. A alternativa C diz que os governadores de Estado não podem deixar o território nacional sem prévia autorização da maioria absoluta dos membros da respectiva Assembleia Legislativa. Meu Deus! Significa que o governador, então, não pode ir para a Disney, levar os filhos, nem pode fazer uma viagem representando o Estado? Isso está errado. A Constituição diz que o presidente só pode deixar o Brasil com autorização do Congresso se a viagem for superior a 15 dias. Menor do que isso, não precisa de autorização do Congresso, isso vale para o governador. Agora vejamos a última alternativa, a alternativa D. Vejamos a alternativa D. A alternativa D diz: a validade de convênio celebrado por ato de secretário de Estado depende de sua ratificação pela Assembleia Legislativa. Ora, meus amigos, essa alternativa D também está errada, incorreta. É um ato da administração. E não é todo o ato da administração que precisa passar pelo crivo do Poder Legislativo. Portanto, a letra D está errada. Ou seja, meus amigos, a alternativa correta realmente era a alternativa A. E assim, encerramos mais um programa Prova Final. Eu espero que você tenha gostado aí do nosso programa. Eu espero que você tenha aprendido ou relembrado um pouco mais sobre a estrutura de nossas constituições. Desejo a você uma excelente preparação para o exame do OAB, uma preparação para concursos públicos e que você realmente continue estudando sempre o direito constitucional.
que é uma disciplina que faz parte de nossas vidas, que aumenta a nossa civilidade, que aumenta a busca incessante pelos nossos direitos. Ok? Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.